Glória a Deus, que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. É como aquela canção que diz: eu nunca saberei o preço que Ele pagou por mim e por você ali naquela cruz. Era eu. Nós éramos os que deveríamos estar ali. Mas Ele nos amou tanto, as 28 palavras mais importantes do mundo que já foram escritas. As 28 palavras mais importantes que curam toda a humanidade, que se fossem vividas pelas nações seriam um remédio para as guerras e para tantos males que nós vemos. E essas 28 palavras mais importantes estão em João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, queridos? Eu não sei como você se sente ao ouvir essas palavras, mas o meu coração vibra todas as vezes que eu a recito, que eu leio, porque Deus me amou. Eu não merecia esse amor, eu não merecia, mas Ele me amou, não pelos meus méritos, porque eu não tenho mérito algum, eu não tenho crédito algum diante de Deus, mas Ele me amou, porque o amor de Deus por mim e por você é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor que não depende da qualidade de quem recebe, mas sim do atributo de quem dá. É por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Você pode dizer: Deus é amor. Amém? Deus é lindo, Deus é lindo. Deixa eu dar um aviso bem rapidão aqui. Irmãos, amanhã, dia 1º de janeiro, e nós vamos iniciar aqui na igreja a leitura do nosso devocional. Amém? Amém, irmãos? Irmão, eu estou com muita expectativa, viu? Não sei você, mas eu estou na expectativa doida. Então, esse devocional, ele vai ser implantado na igreja. Foi uma sugestão pastoral e eu fiquei muito feliz quando eu vi que quase que 90% da igreja aderiu a uma sugestão mesmo, não foi nada imposto. E eu fico feliz com isso, porque a cultura devocional faz parte da cultura de uma igreja saudável. A cultura devocional envolve pelo menos 3 coisas. Quantas coisas? Isso vale para a sua vida. Se você quer ter uma vida espiritual, cheia do Espírito Santo, vibrante, ativa, profética, a vida espiritual, a vida devocional envolve pelo menos 3 pilares: palavra, oração e jejum. Quais são os 3 pilares? Esse é o básico. Esse é o básico para que a nossa vida espiritual seja vibrante, profética, uma vida realmente conectada com o céu. E esse devocional de 2024, ele fala sobre experiências com Deus. Entenda bem, tem um texto na Bíblia que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Aí um dia eu, curioso que sou, fui pesquisar a origem da palavra provai no hebraico, e eu descobri algo muito profundo. Quando eu fui pesquisar o que era, Elton, o significado de provai, era provai. Olha que profundo, irmãos. Provai é provai. É tipo quando você vai ao supermercado, que tem aquelas pessoas dando aquelas, como fala, amostra, né? Aí ela fala: você quer provar? Aí você fala: quero. Aí você pega e prova. Experimenta. Experimenta. Só tem uma diferença do hebraico, a palavra provai, com essa que acontece lá no supermercado. É porque no hebraico a palavra provai é uma orientação, na verdade, não uma orientação, um verbo no impositivo que dá uma ideia de continuidade.
Então prove hoje, prove amanhã, prove segunda, prova terça, prova janeiro, prova fevereiro, prove todos os dias. Não tem como nós fazermos uma anatomia de Deus. E esse devocional, o objetivo dele é que nós tenhamos experiências com Deus. Então, qual é a sugestão que eu te dou? Não estou aqui vendendo nada e nem tem mais para vender. Mas a sugestão, eu até falei disso aqui na quinta-feira, é você reservar um período do seu dia e começa amanhã. Então, amanhã você vai dormir até 5 da tarde, aí você acorda, toma café da manhã. Amém, irmãos? Eu não vou deixar de tomar café da manhã, porque eu vou acordar às 5 da tarde. Não, eu vou tomar café da manhã, almoçar, jantar e lanchar e fazer tudo. Então você reserva um período do seu dia para você orar, ler o seu devocional. E o importante, já termino esse aviso, é que no devocional, cada dia do devocional tem uma leitura para o dia. Por exemplo, amanhã é sobre resoluções. E aí tem a indicação da leitura bíblica, para que no final do ano você conclua o devocional e conclua uma leitura completa da Bíblia. Amém, irmãos? Então é isso. Estamos muito felizes com esse momento, estamos felizes porque a igreja entendeu essa ideia. Uma igreja saudável, diga comigo, uma igreja saudável é aquela que entende a importância da vida devocional. Entenda uma coisa, culto público, escuta isso aqui rapidinho. Queria já pedir os meus amigos do Ministério de Louvor para subir aqui, por favor. Não precisa o vocal, só a banda mesmo, por favor. Escuta isso aqui, irmãos. Culto público tem hora para começar e hora para terminar. Mas o culto individual não tem hora para começar nem hora para terminar. Esse culto começou 9, vai terminar meia-noite, a gente vai embora. Mas o culto individual é estilo de vida. Está entendendo, irmãos? Culto individual é estilo de vida. Esse culto público começa, termina. A gente vai embora e vai viver agora o nosso culto individual. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que há um culto aqui e um culto como estilo de vida. É a vida devocional, a vida que agrada a Deus. Você pode dizer amém? Eu quero agora, com alegria, receber novos membros da família Pertencer. Vamos aplaudir o Senhor? (14) verso 12. É o texto que nós vamos ler. Essa palavra, vamos ler o texto juntos? Depois eu falo da palavra. João 14, 12. A palavra do Senhor diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras, me ajuda, igreja, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Pode colocar, Luquinha, o banner para a gente, por favor. Nessa noite, depois de orar, buscar em Deus, a palavra que eu quero ministrar é sobre esse tema. Você pode me ajudar? Qual o tema? Esse é o tema que eu quero ministrar nessa noite. Eu estive orando, buscando, falando com Deus, e Deus alguns dias já vem falando comigo sobre esse tema, e eu não tive dúvida de que é o que Deus quer falar conosco hoje. E uma palavra de direção, uma palavra profética para o ano que se inicia daqui a poucos minutos, coisas maiores. Eu vou te dar um spoiler, eu ia falar isso só amanhã, mas amanhã nós vamos receber uma bênção muito grande. Amanhã nós vamos receber uma bênção que a gente pode
olhar essa bênção sob a ótica dos milhões ou sobre a ótica dos milhares. Se você recebesse a seguinte pergunta: você gostaria de receber 31 milhões e 500 mil ou 528 mil? O que você preferiria? 31 milhões e 500 ou 528 mil? Irmã, aí eu pensaria assim, depende. Se for em bênçãos, 31 milhões. Mas se for em dívida, eu não quero nenhum dos dois. Faz sentido, irmãos? Faz sentido, sim ou não? Mas eu quero te dar um spoiler. Daqui a poucos minutos, vai cair na sua conta um Pix de 31 milhões e 500 mil. Você pode dizer amém, irmão? Amém, irmão do céu. Eu estou falando para você que um negócio desse é... Ai, pastor, que chato, né? Poxa, quem merece um Pix desse, né, pastor? Ah, meu Deus do céu. Ô, irmão, semeia esse negócio no reino, então. Amém? Nós estamos recebendo Pix, amém, irmão? Outros vão receber 528 mil, amém? Amém? Todos nós vamos receber isso daqui a exatos 59 minutos. Esse é o número de minutos que Deus nos dá num ano novo. 528 mil minutos é o que Deus, daqui a 59 minutos, vai dar para mim e para você. Ou se você transformar isso em segundos, 31 milhões e 500 mil segundos. É o que eu e você vamos receber daqui a pouco. É o novo de Deus. E Deus nos dá isso para quê? Para que Deus nos dá um ano novo? Será que é para nós regredirmos? Será que Deus nos dá um ano novo para a gente poder retroceder nos planos e projetos que Ele tem para nós? Eu não tenho problema em retroceder nos meus planos. Existe um novo do Wellington e existe um novo de Deus. No novo do Wellington, eu posso fazer planos e Deus dizer, retrocede, eu não tenho problema. Mas quando Deus nos dá o novo de Deus sempre nos convida a coisas maiores. Você pode dizer comigo, o novo de Deus sempre nos convida a coisas maiores. Então esse ano de 2024 que se aproxima, daqui a pouco ele está aí, irmãos. Você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez, você que veio por convite de um amigo, enfim, entenda, Deus está nos dando um ano novo em folha, e Deus está me dando esse novo, para que nós possamos viver coisas maiores. Mas é verdade, que o novo de Deus nos chama a viver coisas maiores, mas para que Deus possa fazer coisas maiores, há um padrão bíblico. Eu estava mais cedo conversando com a Teca sobre isso, enquanto tomávamos café. A gente estava conversando e eu falei, meu bem, eu acordei hoje bem cedo, fui orar e tal, e aí comecei a enxergar algumas coisas na Bíblia que eu não tinha enxergado, hoje pela manhã. E aí eu disse para ela, eu percebi que todas as vezes, Juninho, que Deus chama alguém para um novo, eu percebi duas coisas. Primeiro, que todas as vezes que Deus chama alguém para um novo, é um novo de coisas maiores. É para viver algo que aquela pessoa, aquele personagem bíblico ainda não viveu. São coisas extraordinárias. Se você olha, por exemplo, o chamado de Pedro. O chamado de Pedro é um chamado extraordinário. Pedro era um pescador, um exímio pescador, um pescador profissional. Pedro era um empreendedor do ramo da pesca profissional. E o encontro de Jesus com Pedro, lá no lago de Genezaré, ou mar da Galileia, o encontro de Jesus com Pedro, ele é marcante.
Por quê? Porque quando Jesus chega à praia, Jesus vê os pescadores, inclusive Pedro, lavando as redes, e tinha sido uma noite daquelas que o mar não estava para peixe, era uma noite daquelas que eles trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. E aí Jesus se aproxima, Jesus usa o barco de Pedro. Depois que Jesus usa o barco de Pedro como púlpito, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, volta às águas, volte ao mar alto, volte ao profundo e lance as redes. Pedro, como um pescador profissional, tinha passado a noite inteira, porque a pesca naquela época e hoje, em muitos lugares, ainda é feita à noite. Por quê? Porque é um momento em que o mar está calmo, em que os pescadores podem obter um êxito maior no seu trabalho, no seu empreendimento. Aí Pedro vai e diz assim: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Pedro então, com aquela direção de Cristo, ele volta ao mar alto e lança a rede. Quando Pedro lança a rede, a Bíblia diz que os peixes, eles começam praticamente a pular na rede. Os peixes estavam lá, quando Pedro lança, os peixes só vão caindo na rede. A ponto de Pedro ter que chamar os outros pescadores e dizer: ajudem-me, porque as redes estão se partindo. Em 1 minuto atrás ele estava indo para casa sem nada. Agora, com uma palavra profética do mestre, Pedro está passando por uma crise, a crise da abundância. Pedro nunca tinha passado uma crise daquela. Porque não há crise apenas na escassez, há crise também na abundância, se não soubermos gerenciar aquilo que Deus nos dá. E Pedro agora chama os demais pescadores e dizem: amigos, ajudem-me. E a Bíblia diz que aqueles barcos todos foram cheios, e quase todos, os barcos estavam tão cheios de peixes, que quase afundavam. Quando Pedro chega à beira da praia, com aquela chamada pesca maravilhosa, pesca milagrosa, Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, a partir de agora, eu estou te chamando para um novo. Eu estou te chamando para coisas maiores. E a Bíblia diz que Pedro, que não era movido pelo resultado, entenda uma coisa, irmão, só um parêntese rápido. A vida cristã, ela não pode ser movida por resultado. Na sua vida profissional, busque performance. Na sua vida intelectual, busque performance. Na sua saúde, busque performance. Mas no Evangelho não cabe performance humana. Porque o Evangelho quebra a lógica da nossa performance. O momento em que Pedro teve a noite mais extraordinária do seu empreendimento, Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, agora eu vou fazer de você pescador de homens. Agora você vai deixar tudo isso e vai me seguir. Você acha que era fácil? Era muito mais fácil Pedro seguir Jesus quando o barco estava vazio. Era muito mais fácil Pedro seguir Jesus movido por uma decepção. É tipo aquele ditado: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Não tem um ditado assim? Jesus poderia ter chamado Pedro, irmãos, presta atenção, concentra aqui. Pedro poderia ter sido chamado no momento da escassez. Mas Jesus muitas vezes vai provar as motivações do nosso coração, não é no momento da escassez, é no momento da abundância. Os momentos de abundância são os momentos em que mais o nosso caráter e a nossa motivação são colocadas em prova. Porque Pedro não pegou nada. Eu não tenho nada a perder. Imagina, Jesus chega e fala assim: Pedro, já que tu não pegou nada mesmo, me segue. Eu vou, não tenho nada a perder mesmo. Mas não foi assim. Ele estava com a pesca, aquela noite foi extraordinária, ficou marcada. E Jesus chega e fala assim: Pedro, eu vou te chamar para algo muito maior. Um novo que atrai coisas maiores. Você vai ser pescador de homens. Até hoje você pegou peixe vivo,
para matar e vender. Mas eu estou te chamando para pescar homens, seres humanos para o reino. Na pesca comum você pega peixe vivo, mata, vende. No que eu estou te chamando para você fazer, você vai encontrar homens mortos e vai trazer para a vida do evangelho, para que eles tenham uma nova vida em Cristo. E Pedro disse: estou junto, coisas maiores, mas para eu e você vivermos coisas maiores, há um padrão. Qual o padrão? Padrão simples. Primeiro, Deus vai mudar a gente de ambiente. Deus vai mudar a gente de ambiente. Porque para Deus permitir que eu e você vivamos coisas maiores, Deus vai ter que fazer uma transformação na nossa mente. Mudança de mentalidade, metanoia. É por isso que Romanos, amigos, capítulo 12, diz assim: não se conformem com o padrão desse mundo, mas sejam transformados na vossa mente, para que vocês vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que eu e você possamos viver coisas novas, Deus tem que fazer uma mudança na nossa mente, a mudança de mentalidade. E muitas vezes, sabe o que Deus vai ter que fazer? Nos tirar de determinados ambientes. Se você olhar a história de Abraão, o pai da fé começa com uma mudança de ambiente. Se você olhar a história de Davi, começa com uma mudança de ambiente. Se você olhar a história de Moisés, começa com uma mudança de ambiente. Deus, Aziel, para mudar a nossa mentalidade, muitas vezes vai ter que mudar o nosso ambiente, mudar os nossos relacionamentos, para que a gente tenha uma cosmovisão diferente, ou seja, uma visão de mundo diferente. O que dizer de Paulo? Paulo foi um cara extraordinário, escreveu 75% do Novo Testamento, mas para que Paulo vivesse o propósito que Deus tinha na vida dele, Deus teve que mudar a mentalidade de Paulo. Mas antes de mudar a mentalidade, mudou o ambiente. Paulo estava em Jerusalém, Paulo estava querendo perseguir os cristãos, e a Bíblia diz que Paulo sai de Jerusalém em direção a Damasco, para encontrar cristãos, prendê-los e trazê-los presos a Jerusalém, para muitos até serem mortos, como aconteceu com Estevão. E a Bíblia diz que Paulo, movido por esse desejo de punir os cristãos, Paulo vai a Damasco. E a gente sabe que na estrada de Damasco, Paulo tem um encontro com Deus. Na estrada de Damasco, Paulo tem um encontro com Cristo. E ali a gente percebe o que deve acontecer na minha vida e na sua vida. O Paulo que vai daqui para lá, não é o Paulo que volta de lá para cá. Porque todas as pessoas que têm um encontro com Deus, suas vidas nunca mais serão as mesmas. Escute isso: todas as pessoas que têm um encontro com Deus, suas vidas nunca mais serão as mesmas. Quem tem um encontro com Deus vai ter a sua vida marcada. Agora cuidado, não confunda ter um encontro com Deus com saber tudo sobre Deus. São coisas diferentes. Eu posso saber tudo sobre Deus e nunca conhecê-lo. Ontem eu comecei a assistir uma série que eu nunca tinha assistido, e estou gostando, é a série Chosen. Alguém já assistiu? Aleluia! É fera, né, gente? Gente, Jesus é muito bonitinho, não é não? Cara, eu estou apaixonado pelo aquele ator. Pastor, que é isso, pastor? Gente, mas é muito fera aquilo ali, ou não é? Eu tô encantado com aquele negócio. Eu confesso que eu dormi 40% do primeiro episódio, mas o segundo eu assisti uns 30%. Ou seja, eu estou brincando, irmão. Mas, irmãos, quando a gente olha, ali é claro que é uma construção, mas era aquilo. Jesus era simples. Jesus era tão simples e tão comum no meio do povo, que Judas, para identificar Jesus, teve que dar um beijo no rosto dele. O beijo de Judas no rosto de Jesus não foi uma tradição, não foi nada, não, porque Jesus era tão comum no meio do povo,
E Jesus não usava um turbante diferente, uma roupa diferente, Jesus não falava diferente, não, ele era igual a todo mundo. Era tão igual que o método que Judas tem para identificá-lo é aquele que eu der um beijo no rosto, é ele. Simples. Aí eu estava até conversando mais cedo com a irmã Silvana sobre isso, eu disse assim, cara, aquele ator, ele representou perfeitamente Cristo. E eu gostei daquele ator, imagina, só pense comigo por um minuto. Imagine que eu pesquise a vida daquele ator. Pesquise onde ele nasceu, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem filho, se ele não tem. Enfim, imagine que eu faça assim uma pesquisa ampla sobre a vida dele. Pesquise e eu falo assim, cara, eu sei tudo sobre ele. Tudo. Imagine que um dia eu me depare com ele, Alice, assim como eu estou olhando para você. Eu me deparo com ele, eu falo, eu sei tudo sobre você. Eu sei onde você nasceu, eu sei quantos filhos você tem, eu sei. Aí ele vai ficar me olhando. Beleza, mas eu não te conheço. Porque eu posso saber tudo sobre uma pessoa sem nunca ter tido um relacionamento algum com ela. E muitos se contentam com esse tipo de relacionamento com Deus. Eles sabem tudo sobre Deus. Eles sabem os nomes de Deus. No grego, no hebraico, no aramaico. Eles sabem os atributos de Deus, comunicáveis, incomunicáveis, todos os atributos. Eles sabem todos os milagres que Deus fez, as tantas mil promessas que Deus fez na Bíblia, eles conhecem tudo sobre, mas não tiveram relacionamento com Deus. E eu quero nessa noite propor algo para você, que vai ao encontro do que eu disse aqui quando eu falei do devocional. Mais do que conhecer sobre Deus, para eu viver coisas maiores, eu preciso ter experiência com Deus. O que muda, amigos, a nossa vida são as experiências que nós temos. Quando Paulo tem uma experiência com Deus, nunca mais a vida de Paulo foi a mesma. Para eu viver coisas maiores, Paulo nos ensina um caminho seguro. Em Filipenses capítulo 3, Paulo vem e diz assim, irmãos, olha o que Paulo disse. Paulo viveu coisas extraordinárias em Deus. E irmãos, eu acredito, como eu disse para você, eu orei e Deus tem falado muito conosco sobre isso. 2024 é um ano extraordinário. 2024, irmãos, é um ano de nós avançarmos em todas as áreas, na família, na espiritualidade, na saúde, nas experiências com Deus, no ministério, da igreja, no impacto social. É o ano de nós avançarmos, é o ano de nós vivermos o extraordinário. Eu quero viver isso, irmão. Quantos querem viver esse ano em 2024? Irmão, Deus está me dando um ano novo, e o chamado é: viva coisas maiores. Paulo, quando tem um encontro, ele vai nos ensinar algo. Ele escreve em Filipenses capítulo 3, verso 13. Paulo vem e escreve assim: irmãos, quanto a mim, olha isso, irmãos, olha que texto propício. Ele diz, quanto a mim, eu não julgo o que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Preste atenção, olhe para cá, por favor. Paulo nos dá uma lição. Eu posso terminar aqui, talvez eu termine essa pregação aqui mesmo. Se você entender isso aqui, que Paulo está nos ensinando, a gente vive coisas maiores. Paulo tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Cristo. A vida dele foi profundamente transformada. Ele nasceu de novo. Aí Paulo vem e diz assim, olha que texto propício para essa transição. Paulo vem e diz assim, não que eu julgue alcançado,
Mas uma coisa eu faço, diga eu faço. Paulo nos ensina que para viver coisas maiores, primeiro eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para dentro. Como que você está? Quando você olha no espelho, como você está? Como está? E eu não estou dizendo da sua aparência física. Eu estou falando da sua alma, das suas emoções. Como está a sua saúde mental? Como está? Porque quando eu olho para o outro, eu posso maquiar o que eu estou sentindo. Mas quando eu olho no espelho, eu não tenho como. Paulo diz, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Primeiro Paulo nos ensina a olhar para dentro. Porque se você, escute isso, eu falei há poucos dias com a Teca, eu falei assim, eu tenho 46 anos de idade. E nos 46 anos de idade, eu falei assim, esse ano de 2023 é o ano que eu estou concluindo, acho que o ano mais feliz da minha vida. Mais feliz. E eu disse para ela o porquê. Porque eu estou muito mais consciente de quem eu sou. Eu estou muito mais consciente das minhas limitações, das minhas falhas, do que eu preciso mudar. A Teca me ensinou uma frase de um pensador da psicologia, se eu não me engano, Carl Jung, que ele diz assim, tudo aquilo que você nega, te submete, te aprisiona, mas aquilo que você aceita e reconhece, te transforma. Tudo que você fica negando, está te aprisionando. E eu estou consciente, irmãos, eu estou consciente do quanto eu preciso de Deus, porque eu fui ensinado a ter uma performance pastoral, muitos anos, eu fui ensinado a dar uma performance de conhecimento, a estudar mais, e eu amo estudar para mim é um hobby, eu amo fazer isso, mas entenda que eu estava com a motivação errada. Eu aprendia e eu queria aprender mais, eu queria ter uma performance melhor, eu queria saber a origem da palavra, eu tenho facilidade para guardar informações. E eu comecei a entrar nessa escala de performance que se tornou uma prisão para mim. Um resultado que eu tinha que dar. Aí quando eu disse para você que 2023 foi o ano da minha libertação, entenda bem, para você não ter dúvida do que eu estou falando, não ficar nada parecendo que eu estou falando em entrelinhas. Eu disse que 2023 foi o ano da minha libertação. E eu disse, eu me libertei de mim mesmo. Sabe por quê? Porque eu reconheci que eu estava atuando com motivações erradas. Eu reconheci que eu achava bom quando as pessoas diziam assim, nossa pastor, como o senhor prega bem. Nossa, pastor, como o senhor conhece. E eu comecei assim, rapaz, eu acho que eu sou bom mesmo. Eu acho que é em nome do Wellington mesmo. Está entendendo, irmãos? Eu estou falando para você a real, do que está aqui dentro. Aí sabe o que Deus fez em 2023? Me libertou de mim mesmo. E eu aprendi que não é sobre mim, é sobre Ele. Por isso que eu disse para você, tem um fardo, tem um jugo, mas é leve. Aí às vezes Deus me dá umas coisas para eu pregar, aí o velho Wellington fala assim, mas isso é simples demais. Entendeu, Flávia? Isso é simples demais. Aí Deus fala, tu quer fazer o meu plano ou o seu? Eu não, vou fazer do senhor mesmo. Está entendendo, irmãos? Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele olha primeiro para ele. Depois Paulo nos ensina a olhar para o passado. Sabe por quê? Que muitas vezes nós não estamos vivendo coisas maiores? Porque nós estamos presos no passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Diga, para trás ficam. Ficam, irmão. O passado pode ser até um bom professor, mas é um péssimo lugar para morar. O passado pode servir de referencial para decisões do presente, mas o passado não é destino. O passado
ele nos aprisiona, muitas vezes por ter sido bom demais. Oh, como foi bom naquela época. Ah, eu fazia tal coisa. Oh, bons tempos. Oh, como era. Tem gente que está preso no passado porque ele foi bom demais. Outros estão presos no passado porque ele foi frustrante demais. E os dois estão no mesmo barco. Porque o passado não é o lugar que Deus te chamou para viver. Deus está daqui a pouquinho, 36 minutos. Deus vai te dar um ano novo em folha. E quantos realmente querem viver coisas maiores em 2024? Então aprenda o que Paulo está nos ensinando nessa noite. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pastor, mas eu fui traído. Irmão, Deus também foi traído. Eu também já fui traído. Eu sei o que é isso. Eu já tive pessoas que comem assim comigo, que já foram dentro da minha casa, que estão me caluniando até hoje. Eu não vou permitir que essas coisas atrapalhem o futuro extraordinário que Deus tem para mim. Esqueça o passado. Foi traído, foi enganado, você foi frustrado com uma amizade, com um líder, com a esposa. Irmão, é perdão a palavra. Perdoe. Homens erram. Eu sou o pastor dessa igreja, e quando eu vou conversar com as pessoas do gabinete, eu sempre digo assim: esta igreja não busca ser perfeita, eu estou nela. Se você está procurando uma igreja perfeita, não é essa, porque eu estou aqui. E eu vou te frustrar. Eu estou te dizendo, irmãos, eu não quero, mas eu vou te frustrar. Sabe por que eu vou? Porque eu sou um ser humano. Eu estou casado com a minha princesa, vai fazer 25 anos. Você acha que eu nunca frustrei a Teca? Oi, irmã. Era para você dizer, não, meu amor. E ela foi assim, ó, muitas vezes. Ai, Deus, a mulher que tu me deu. Estou brincando, irmão, estou brincando, eu amo essa mulher. Muitas vezes. Você está entendendo, irmão? Eu estou falando para você aqui hoje da vida. Esquecendo-me das coisas que, se você não deixar para trás o que é do passado, você não tem como viver coisas maiores. Eu queria que você fizesse um exercício comigo. Pensei nisso aqui agora. Apenas um exercício. Janeiro é um mês de férias, é um mês que normalmente a gente prepara malas para viajar. Eu vou tirar uns dias de férias em janeiro, a igreja continua funcionando normal, porque a igreja não é fundamentada em mim, é fundamentada em Cristo. Mas eu vou tirar uns dias de férias para descansar, porque o descanso também é um mandamento. E a gente vai preparar malas. E eu queria que você fizesse um exercício. Pense na mala que você tem agora. Aí, é meu marido, né, pastor? Não, não é essa aí. Não, por favor, para com isso, irmão. Perdão, perdoa. Perdoa e avança, amém? Pense na mala da sua vida, que você está há 30 minutos praticamente para entrar com ela em 2024. Isso é sério, irmão. O que precisa ficar? O que você precisa tirar? Que está só pesando. Que está trazendo um peso maluco. O que é? É um ressentimento? É uma dor? É uma dor da orfandade? É uma dor de frustração? É um medo? O que é? Hoje você pode decidir deixar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aí Paulo agora, ele olhou para ele olhou para o passado, agora ele diz, avançando para as que estão adiante. Agora Paulo fala, já olhei para mim, já olhei para o passado, agora é hora de olhar para o futuro extraordinário que Deus tem. E eu quero te convidar nessa noite a olhar para o futuro extraordinário que Deus tem. Irmão, eu não sou pregador que vai ficar mexendo com a sua emoção, não sou isso, mas Deus, eu disse para você, Deus tem me dito, 2024 é um ano extraordinário. É um ano de vivermos coisas maiores, irmão, e eu quero viver.
Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um servidor melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um ciclista melhor. Amém, irmão? Eu quero viver, irmão, quero ter minhas finanças mais abençoadas, minha saúde mais abençoada, eu quero viver. Se Deus está sinalizando, irmão, eu quero viver. É interessante que quando Josué, escuta isso aqui, Josué capítulo 3, se eu não me engano, quando Josué está com o povo, Leandro, na frente da terra prometida, eles já tinham andado pelo deserto 40 anos, quantos anos? 40 anos. Imagina a expectativa, era um momento de transição como esse, era um momento de transição, eles estavam há 40 anos, agora eles estão aqui de um lado, tem o Jordão no meio e a terra prometida está ali do outro lado da pista. Aí Josué capítulo 3, versículo 1 em diante, Josué chega para o povo e diz assim: santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas em vosso meio. A arca da aliança que representava a presença de Deus, ele disse: a arca vai passar, e quando a arca da aliança passar, vocês devem seguir a arca da aliança. Entenda bem, Josué disse que o povo deveria se santificar, porque Deus iria fazer maravilhas, coisas novas, coisas maiores no meio deles. Agora entenda bem, o povo se santificar ou não, não ia mudar o que Deus ia fazer. Entenda isso, quando Deus diz para eu me santificar, não é sobre Deus, é sobre mim. Deus vai dizer assim: Ué, tem 2024, eu vou fazer coisas extraordinárias. Se Deus disse que vai fazer, Leandro, Ele vai fazer. Só que quando Ele diz assim: Wellington, se santifique, pega essa ideia, Ziel. Quando Deus disse, se santifique, Ele está dizendo, eu vou fazer, mas eu quero que você participe. Você está entendendo, irmãos? Deus está dizendo, eu vou fazer, independente da sua vida, da sua decisão. Só que Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele diz assim: se santifique, se separe, faça aquilo que agrada a Deus, busque a Deus, fuja do pecado, porque eu quero que você participe. E eu tenho dito aqui nessa igreja, irmãos, nós não queremos ficar apenas olhando para o que Deus fez no passado, nós queremos saber o que Deus está fazendo agora e queremos nos juntar a Ele. É isso que nós queremos. Então Paulo nos ensina que coisas maiores exigem eu olhar para mim, para o passado, para a frente, avançar para o prêmio. E mais, ele diz, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Eu termino, eu olho para mim, eu olho para o passado, eu olho para frente, e eu olho para cima, eu olho para Ele. Coisas maiores, entenda bem, e eu vou concluir com essa ideia para a gente ir para o momento da ceia. Tem algo que eu gostaria que nós, como igreja, vivêssemos. Eu gostaria mesmo. E hoje pela manhã, você viu tanto de coisa que eu já falei, que eu conversei com a Teca no café da manhã, né, irmão? E a gente conversa, irmão. Se tem um ponto que nós não temos problema lá em casa, é conversa. Na verdade, a gente tem, que a gente conversa demais. Mas é maravilhoso, são conversas tão extraordinárias, tão proveitantes, tão produtivas. E você, marido, você, esposa, trabalhem isso. Se vocês querem ter um casamento fantástico mesmo, a comunicação é a base de tudo. A comunicação, ela é essencial. Mas deixa eu caminhar para eu concluir. A gente estava conversando e eu disse assim, meu bem, como pastor da igreja, eu tenho um desejo. Eu tenho um desejo, que Deus nos dê como pastores sabedoria para conduzir o povo para um lugar. Que lugar é esse? Eu vou compartilhar isso com você para a gente ir para a ceia.
Quando nós nos convertemos, eu me converti em 1999. Quando a gente se converte, a depender da escola na qual nós somos ensinados a obedecer a Deus, muitas vezes, baseado no medo, principalmente no medo de ir para o inferno. Por que você obedece? Porque eu não quero ir para o inferno. Então, nós temos um relacionamento com Deus baseado no medo. A gente obedece porque tem medo de Deus pesar a mão. A gente obedece porque tem medo de Deus castigar. A gente dá o dízimo porque tem medo do devorador chegar. E está errado isso. O nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado no medo, e muito menos no dever, na obrigação. Eu faço porque, também, né, Deus deixou um monte de regra aí para mim, Deus deixou um monte de obrigação, de mandamento. Então, quando a gente se converte, a gente normalmente começa nesse nível, no nível da obediência pelo medo. Só que o que Deus espera? Deus espera que com o tempo, a gente adquira uma maturidade tal, e a gente avance do dever para o prazer. Eu estou como pastor, ou eu estou na igreja, ou eu contribuo com a obra, não é pelo dever, é pelo prazer. E mais do que isso, aqui tem um ponto fundamental. Nós muitas vezes, como eu disse, obedecemos pelo medo. Então é uma obediência motivada pelo medo. Só que o que Deus realmente espera de nós, e a gente estava conversando que a gente tem vivido isso em Deus, que é viver além da obediência. Você sabia que tem como você viver num relacionamento com Deus além da obediência? É quando você está num nível de intimidade, e entenda uma coisa, por favor. Quando eu digo num nível, eu não estou dizendo, eu tenho que ser muito celestial para estar nesse nível. Não precisa, irmão. Para todos nós essa porta está aberta. Para todos nós que estejamos dispostos a aprender com Jesus, que é manso e humilde. Entenda, o que Deus quer de mim e de você para a gente viver coisas maiores, é que a gente avance do dever para o prazer, da obediência para a honra. Por que você faz isso? Porque eu quero honrar a Deus. Por que você faz isso? Foi o pastor que mandou? Não. Por que você usa essa roupa? É o pastor que está mandando? Não. Não é. Eu estava conversando um dia desses com um amigo e eu disse assim, a gente está vivendo uma sociedade que tem ensinado que as mulheres, para demonstrar que são bonitas, têm que ser sensuais. Homens, para demonstrar que são viris, têm que ser imorais. Mas isso não cabe para nós que somos igreja, irmãos. Não cabe para nós. Para uma mulher demonstrar sua beleza, ela não precisa ser sensual. Não deve ser. E não é porque eu estou falando. Não é porque o estatuto, é o estatuto, pastor da igreja, que diz o tamanho da roupa. Não, é a honra que você quer dar a Deus. Entenda uma coisa, quando a gente avança da obediência para a honra, a gente não apenas está disposto a fugir do proibido, mas a gente está disposto a renunciar até o permitido. É nesse nível que Deus quer que a gente viva. Quando você renuncia até o que é lícito. Se o lícito estiver tentando tomar um lugar do seu coração que só Ele deveria preencher. Honra. É por isso que Provérbios capítulo 3, quando fala de dízimo, ele não manda você dar o dízimo, ele diz, honre ao Senhor com os seus bens. Honre ao Senhor com o que você ganha. Entende que já não é mais uma relação de medo? Não é mais uma relação de eu vou dar, porque senão, não, é honra. Então eu concluo dizendo, irmãos, que 2024 vai ser o ano extraordinário. Vai ser, porque Deus está dizendo que vai ser. Agora, resta saber se nós vamos querer participar disso ou não. Eu quero participar disso. Quantos querem participar disso?
Eu quero, irmão. Então esteja disposto hoje a tirar algumas coisinhas da sua mala, que não cabem mais no próximo ano, que não dão mais para ficar, sabe? Aquelas mesmas desculpas, aquelas mesmas justificativas, aqueles mesmos discursos, não cabe mais, irmão. Vou usar uma expressão que a Teca fala, para que está feio. Não, vamos realmente viver um ano extraordinário. Vamos realmente, como homens, como mulheres, como casal, como família, sabe, amanhã ou depois sentar à mesa e dizer, bora recalcular a rota. Vamos recalcular a rota da nossa família, vamos recalcular a rota do nosso casamento, vamos recalcular a rota das nossas finanças, vamos recalcular a rota do lugar que Deus tem na nossa vida. Vamos recalcular a rota e começar realmente de forma diferente, para viver algo novo, para viver coisas maiores, porque em Deus nós podemos viver coisas maiores. Eu quero voltar para o texto que eu li no início. O Luquinha não está aqui. Dá para colocar por aí, Luquinha, o texto? De João 14? Dá não, né? Eu vou ler o texto que eu li no início, para a gente ir para a ceia. Quem vai nos ajudar com a ceia, já pode vir para cá. Eu acho que eu não pedi ninguém ainda, né? Mas vem aí vocês aí, ajuda. Vai levantando uns casais abençoados e pode vir. Já se prepara aqui para a gente poder celebrar a ceia. Vem para cá. Eu vou ler João 14, 12 para eu concluir, porque essa palavra foi Cristo que disse, escuta. Em verdade eu te digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e coisas maiores fará. Foi quem que disse isso? Cristo. Coisas maiores. Se coloque de pé, por favor. Coisas maiores. Louvor pode vir já, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o meu desejo, como pastor dessa igreja, é que você viva coisas maiores em 2024, em todas as áreas da sua vida. Esse é o meu desejo. Você que está aqui nos visitando, você que veio hoje, que é da família de alguém que é aqui da igreja, enfim, o meu desejo, a minha oração, eu tenho orado por isso há dias, é que você que está sendo alvo dessa ministração, que você viva coisas maiores em 2024. Mas para isso você precisa tomar algumas decisões. Como a gente aprendeu, Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que você precisa deixar em 2023? O que você hoje vai tirar da mochila e dizer, já está bom, já andei demais com essa mochila. Já chega esse meu discurso aqui, já chega. Ficar carregando essa dor aqui, já chega. Não liberar o perdão, já chega. Esse relacionamento abusivo, esse namoro que não agrada a Deus, já chega. Esse modelo de funcionamento familiar, já chega. Essa dureza de coração, essa grosseria, essas palavras duras, já chega. Esse modo de usar o dinheiro, já chega. Daqui 18 minutos. Já arrumou aí o pessoal? Se quiser já pode vir aqui para frente, que eu já vou orar. E aí a gente já vai servir a ceia. Para meia-noite em ponto a gente celebrar o ano novo e tomar a ceia. Irmãos, o novo de Deus, diga assim, o novo de Deus me chama a viver coisas maiores. Deus, Ele deseja que você viva coisas maiores. Você sabia que a palavra novo, na Bíblia,
aparece 445 vezes. 445 vezes o Espírito Santo deixou a palavra novo. É mais do que uma por o ano inteiro, mais do que uma por dia. Porque Deus deseja que eu e você vivam o novo. Agora diga assim comigo: o novo, diga assim, o verdadeiramente novo tem uma fonte. Aqui está o ponto. 2 Coríntios capítulo 5 verso 17. Escute com atenção isso aqui. 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 está escrito assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Essa é a fonte do verdadeiramente novo. Entendeu, Lando? Sabe quando é, irmãos, que realmente nós estamos aptos, habilitados a viver o realmente novo? Quando estamos em Cristo. Sabe por quê? Diga comigo: mudar, melhorar, transformar. Diga: mudar, melhorar, transformar. Entenda bem, sem Cristo eu posso mudar ou até melhorar, mas eu não vou ser transformado. E qual é a diferença básica, pastor, entre mudança e transformação? É porque mudança, existem mudanças que acontecem e depois retorna. Mas depois que algo é transformado, não tem volta. Quando a lagarta se transforma em borboleta, não tem como voltar. Nem que a borboleta queira, pastor Carlos, não tem como voltar a ser lagarta mais. Já era, acabou, não tem como. Então o chamado de Deus nessa noite não é para melhorar algo na sua vida, não é para mudar algo na sua vida, não é isso. O chamado do Evangelho é um chamado de transformação, é um chamado de nascer de novo, é um chamado de ter a vida transformada, é um chamado ao novo. Há 25 anos atrás, eu estava em um culto público como esse. Eu todas as vezes vou falar disso, irmão, você vai me ouvir falar muitas vezes isso, porque isso mudou a minha vida, é um marco na minha vida. Alguém pregou a palavra e disse: em Cristo, Wellington, você pode viver uma nova vida. Eu vivia na bebida, eu vivia em relacionamentos que não deveria, eu vivia uma vida totalmente fora do plano de Deus. Aí alguém disse: se você entregar sua vida a Cristo e permitir Ele realmente ser o dono da sua vida, nunca mais você vai ser o mesmo. Eu disse: aceito. E 25 anos depois eu estou aqui falando para você. E eu termino nessa noite com um convite. Não é um convite para ser parte dessa igreja, é pequeno demais isso. Embora nós ficamos extremamente felizes com todos aqueles que Deus tem